Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos, pessoas que nos visitam. Deus continue nos abençoando nesse culto e nos concedendo cada dia mais uma fé robusta no Redentor Jesus Cristo. Vamos orar antes de nós começarmos? Ó Deus, que privilégio, Senhor, nós recebemos do Senhor, podemos adentrar além do véu, termos comunhão contigo, estarmos reunidos como igreja, que é o teu corpo, estarmos desfrutando de comunhão com o Deus Santo. Que privilégio é esse, Senhor, que nós não compreendemos totalmente. Pai, que o teu rebanho aqui presente possa ser alimentado pela tua palavra, Senhor, independente da limitação humana, das fragilidades humanas, mas manifesta o teu poder, Senhor, nessa manhã, o poder da tua palavra. E eu peço, Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados, porque quem há que possa discernir as próprias culpas, Senhor? Absolve-me das que me são ocultas, e também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, Senhor. E então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos continuar a nossa exposição de Efésios, finzinho do capítulo 1 de Efésios. Vamos abrir nossas Bíblias, Efésios 1, de 15 a 23, quinta parte da exposição dessa carta. Nós vamos olhar para esse texto sob o tema uma intercessão pela obra completa da graça. Uma intercessão pela obra completa da graça. Seria mais ou menos esse o tema aqui essa oração de Paulo, né? Nós vamos ver isso aqui. Vamos ler o texto, Efésios 1, 15 a 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade, de poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, às vezes a gente não consegue extrair toda a riqueza de um texto como esse, mas a gente vai tentar tirar aquilo que Deus nos concede nessa manhã, examinando um texto tão rico assim, não é? Que aliás nós já vemos explorando, né? Ousadamente, mas também limitadamente, já desde o início da exposição dessa carta. O que nós vimos já nas exposições anteriores? Nós vimos que dentro da obra redentora da Trindade, o que a gente pode chamar dentro da economia da redenção de Deus, né? Dentro do projeto de Deus, a gente pôde ver na última aula, na última exposição de Efésios, que o Espírito Santo é quem opera o selo, que o selo significa o dom pleno e definitivo da fé salvadora, que ninguém mais arranca. O selo é uma coisa que foi dada definitivamente. O selo é uma marca que ninguém mais pode tirar. Deus nos deu essa fé.
Ele deu ao eleito essa fé irrevogavelmente, isso é um selo. E o Espírito também opera de maneira a garantir, ou seja, ele fala que é o penhor. Paulo diz que o Espírito também é o penhor, a garantia de que o eleito de fato chegará até o fim, sem apostatar, para gozar da herança que Deus deu em Cristo para o eleito. Fatalmente o eleito chegará lá, com problemas, com tribulações, com perdas, como diz Russell Shedd, talvez uns com perna quebrada, outros sem um olho, outros sem uma mão, como se fossem soldados voltando de uma guerra, mas vamos voltar para casa. Nós vamos voltar para casa, ainda que estrupiados, como dizia minha mãe, mas nós vamos voltar para casa. E essa garantia, o penhor, é o Espírito Santo que opera poderosamente para que a gente chegue lá, não pela nossa força. Nós fizemos também um paralelo entre Efésios 1, 13 e 14 e João 16, 7 a 14, você se lembra disso. E vimos que dentro desse tema do Espírito agindo junto com a Trindade, o Espírito Santo atuando na obra da redenção, nós vimos que o Espírito Santo nos crentes, ele é o agente consolador, como diz João 16. Jesus diz que ele é o agente consolador, porque nós precisamos de consolo, porque a vida nesse mundo dói, e nós precisamos de consolo. O Espírito Santo é o agente convencedor, porque nós somos maus de coração, e nós temos corações duros, e nós precisamos ser convencidos pelo Espírito quando pecamos, para nos arrepender. Senão nós não nos arrependemos. O Espírito Santo é o agente pedagógico, porque nós não sabemos o caminho. Ele ilumina e mostra a verdade, ele nos guia em toda a verdade, diz Jesus. E ele também é o agente glorificador, porque nós não temos prazer em adorar a Deus, mas o Espírito tem. E ele age em nós, para nós termos gratidão constante, adoração a Deus. É ele que adora através da igreja a Jesus Cristo. Então essa é a ação do Espírito Santo. Então Paulo já começa essa epístola aos Efésios com teologia profunda, com coisa bastante densa, com teologia bastante complexa, mostrando toda a economia da redenção, detalhando com exatidão a ação de cada pessoa da Trindade na redenção do universo, que você viu comigo, do versículo 3 ao versículo 14. As três pessoas da Trindade operando nessa redenção, e eu não digo somente dos eleitos, mas a redenção de todo o universo. Porque dependerá da redenção dos eleitos que todo o universo também seja redimido, como diz Romanos 8. A natureza geme, esperando a redenção dos filhos de Deus. Né? Então, dentro dessa teologia pesada e apontando Cristo como centro de tudo, o que o Deus Trino fez e continua fazendo, Deus teve por prazer dar ao Filho o comando de todas as coisas. O Filho comanda todo o universo. Deus rege todo o universo através do seu Filho, na ação do Espírito hoje presente no mundo. Vejam que coisa pesada, que coisa densa, mas gostosa, quando Deus nos mostra essas realidades. E isso faz com que a nossa fé cresça. Então agora Paulo, por causa disso, ele relata para a igreja a importância da intercessão dos mestres espirituais, daqueles que ensinam dentro de uma igreja, pois sem a ação do Espírito Santo, ninguém obterá o conhecimento correto e necessário sobre Cristo. O crescimento não vem por causa do homem que ensina. Paulo diz em 1 Coríntios 3, Paulo semeia, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. De forma que nem o que planta, nem o que semeia, nem o que rega é alguma coisa, não somos nada, mas sim Deus que dá o crescimento. Deus dá o crescimento. Então Paulo, reconhecendo isso, ele ora aqui aos irmãos de Éfeso, à igreja de Éfeso, para que eles cresçam. A ideia, o objetivo da oração de Paulo aqui, ele ora não por conversão. Vocês vão ver que Paulo já tinha convicção de que eles eram convertidos. Mas ele ora por crescimento espiritual, amadurecimento na fé. Veja no versículo 15 então, Paulo tem convicção da genuína conversão dos efésios, pelas evidências que eles já estavam demonstrando entre eles. Veja, versículo 15, por isso,
Eu vou falar por isso depois. Mas ele diz, também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Duas evidências da verdadeira da salvação. A fé no Senhor Jesus Cristo, ou fé depositada na pessoa correta. Já não era mais o Deus que estava se revelando no Velho Testamento aos judeus, e alguns gentios foram alcançados por essa fé no Deus Jeová. Mas esse Deus Jeová estava apresentando, Deus falou outrora aos pais pelos profetas, se revelando de uma certa forma, mas a revelação plena de Deus, a manifestação completa de Deus veio no Filho, como diz Hebreus, capítulo 1, é pelo Filho que Deus falou nos últimos dias. A última fala de Deus, a mais completa, é Jesus Cristo. E então, eles criam, tinham fé no Senhor Jesus, e essa fé é legítima. E além da fé, ele diz que eles também tinham amor para com todos os santos, eles valorizavam cada irmão, que também foi comprado pelo mesmo alto preço na cruz do Calvário. Eles amavam os seus irmãos. Então eles reconheciam a importância dessa coletividade, e é o que Paulo vai tratar também nessa carta. Ele vai mostrar algo mais, que eles talvez precisassem ser instruídos, não é? Sobre a coletividade, sobre a unidade no corpo. E essa carta fala sobre o corpo de Cristo, né? A igreja. Então, Paulo tem total convicção na conversão deles, mas precisava algo mais. Conversão é só o início, conversão é o start, mas precisa continuar, precisa mais. Muito mais. Tem muito mais coisa a ser dita sobre Cristo. Então, vamos aqui então à oração propriamente dita. Ele diz, por isso, lá no comecinho do versículo 14, ele diz então, por isso o quê? Por causa da doutrina profunda, pesada, densa sobre Cristo, Paulo faz duas coisas aqui. Por isso, que o que ele disse imediatamente anteriormente, ele disse sobre a economia da redenção, sobre a obra do Pai, do Filho e do Espírito na redenção, e ele faz uma pausa para depois continuar sobre teologia profunda até o capítulo 3, e depois capítulos 4, 5 e 6 da carta, ele vai falar sobre a vida prática, aplicando essa teologia na vida prática, mas até aí ele faz uma pausa aqui para orar pelos irmãos. Ele fala, então eu oro por vocês, por causa dessa teologia, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Primeira coisa que Paulo faz em sua oração, ele ora dando graças. É uma coisa meio que constante de Paulo nas suas cartas, né? Ele louva a Deus pela vida dos seus irmãos e depois ele pede alguma coisa, ou para crescimento espiritual, para arrependimento em seus corações, enfim, ele faz petições. Primeira coisa que Paulo faz aqui, versículo 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele está dando graças a Deus pela salvação que Deus lhes deu. Por que ele ora dando graças a Deus? Porque ele sabe que não foi a sua capacidade de pregação ainda que tenha certa autoridade como apóstolo. Ele sabe que o poder de salvação não está nas mãos do homem, mas de Deus. Quem salvou? Foi Deus. Por intermédio do homem, sim, mas quem salva é Deus. Por isso ele dá graças. Senhor, eu te dou graças por ter salvado os meus irmãos em Éfeso, por ter trazido vida dentro daquela cidade, por ter instituído uma igreja naquela cidade. Então ele dá graças a Deus pela conversão, pela salvação dos efésios. Isso ele faz, como eu disse, em quase todas as cartas, não é? Primeira coisa então que ele faz é isso. Versículo 17, a segunda coisa que ele faz é um pedido. E esse pedido a gente poderia resumir. Qual pedido seria aqui? O pedido de crescimento espiritual. Senhor, eu sei que o Senhor salvou os meus irmãos. Seria mais ou menos isso. Versículo 16, obrigado, Senhor. Te dou graças por ter salvado os meus irmãos, essas pessoas lá em Éfeso. Mas, Senhor, continue a tua obra, levando-os a um amadurecimento espiritual, Senhor.
É necessário que eles cresçam, Senhor. Eles não podem ficar nas coisas elementares de criança, na meninice espiritual. É isso que ele vai tratar daqui para frente. Então, versículo 17, ele diz então, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz a oração, aliás, final do versículo 16, né? Fazendo menção de vós nas minhas orações, não só dando graças, mas agora no versículo 17, ele fala mais alguma menção sobre os Efésios nas suas orações. Qual é? Versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, mais uma vez, depende de Deus, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então no versículo 17 ele começa a falar, né, pedindo crescimento espiritual para todos os santos e fiéis. Presta atenção. Ainda sendo o apóstolo Paulo, a gente vê isso como um privilégio, ter um apóstolo orando por uma igreja, né? Pensa na alegria dos Efésios, né? Sabendo que um dos apóstolos verdadeiros de Jesus Cristo, legítimos, intercedia por eles, né? Que honra, que privilégio. Mas ele está orando aqui, como diz o versículo 1, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Mesmo sendo a oração de um apóstolo, ela só vai ser eficiente nos eleitos, nos verdadeiros. Porque há pessoas dentro de uma igreja que não são santos e fiéis em Cristo. Pode ocorrer. Isso acontece, sempre aconteceu. Então, essa oração é eficaz apenas nos verdadeiros crentes. Nem todos dentro de uma igreja, então, iriam crescer. Nem todos iriam crescer. Mesmo debaixo de oração de um apóstolo legítimo como Paulo. Se nós abrirmos uma outra carta de Paulo, 2 Tessalonicenses 3, de 1 e 2, 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2, Paulo diz assim, ele faz um pedido para que a igreja ore. E ele diz, finalmente, irmãos, orai por nós. Por nós quem? Pelos que ensinam a palavra. Ele diz assim, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Paulo crê que entre os tessalonicenses a palavra tem sido eficiente, tem sido pregada e glorificada com liberdade. Como estava acontecendo entre os tessalonicenses, Paulo pedia que isso aconteça também nas outras igrejas. Ponto e vírgula. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé é dos santos e fiéis em Cristo. É para eles que a oração é eficiente. Para eles a pregação da palavra é eficiente. Não para todos. A fé não é de todos. O pedido de Paulo aqui aos Tessalonicenses é que eles, ou seja, orai por nós. Provavelmente Paulo está dizendo assim, todos os apóstolos que pregam mundo afora e os seus auxiliares, presbíteros, outros irmãos, missionários, né, profetas naquela época que pregavam também itinerantemente, né? Eles iam pregando na cidade em cidade, para que então Deus livre desses homens maus que poderiam impedir que a palavra se propagasse e fosse glorificada. Para que isso não aconteça, ore por nós, para que Deus nos livre desses homens que não têm fé, porque a fé não é de todos. É uma oração legítima, e nós oramos assim também, que Deus permita que haja sempre uma boa pregação aqui nesse púlpito, que Deus permita que sempre haja pessoas tementes a Deus que subam aqui para pregar a palavra de Deus, e que nenhum homem mau impeça isso. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Dito isso, então, eu quero que você olhe para duas coisas que Paulo pede nessa oração, que mostra a importância do crescimento espiritual. Ele vai começar a detalhar aos poucos, cada vez mais. Ele diz então, o que é que ele pede? Para que Deus lhes conceda
Espírito. Na maioria das versões, esse Espírito de sabedoria e de revelação está com letra minúscula. Vocês viram aí na sua... Alguns talvez esteja com letra maiúscula. Aí é o Espírito do homem. É o nosso Espírito. É trabalhado pelo Espírito Santo. Aqui não é o Espírito Santo que concede sabedoria, é o Espírito Santo que concede sabedoria e revelação, mas é que aqui ele está querendo dizer assim, para que vocês tenham um coração cheio de sabedoria, ou uma alma cheia de sabedoria e de discernimento espiritual e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Que vocês tenham essa sabedoria em vocês. Espírito de sabedoria e de revelação é uma capacitação do Espírito Santo concedida ao crente, que significa compreensão correta das verdades das Escrituras e devida aplicação. Teologia sem ética é furada. Aprendermos coisas grandes sobre Cristo sem colocarmos em prática essas verdades não é uma vida cristã correta e saudável. Então, o que Paulo está querendo dizer com sabedoria é que eles tenham, então, aqui o sinônimo é maturidade em Cristo. Maturidade é saber estudar a palavra, tirar da palavra sustento para viver aquilo que eles entenderam da palavra. Revelação é uma iluminação para que as pessoas que estudam a palavra compreendam a palavra. Isso que é revelação, não são novas revelações, tá? Não precisamos de novas revelações. Tudo que precisamos já foi revelado e está registrado nas Escrituras. Nenhuma nova revelação é necessária mais. Nenhuma. Tudo está aqui nas Escrituras. Então, que as Escrituras pudessem ser compreendidas pelos crentes e eles saibam, a sabedoria significa então aplicar essas verdades. Sabedoria é aplicar o conhecimento às situações da vida no dia a dia. Isso é sabedoria, aplicar no dia a dia. Então é a primeira coisa que ele pede, versículo 17, né? Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. E depois, pleno conhecimento de Cristo é um conhecimento mais profundo. Nunca, pleno aqui, ele não quer dizer que é alguma coisa que se esgota. Pleno quer dizer uma plenitude tão grande que você vai buscar, vai buscar, vai buscar e nunca vai chegar ao fim. Não tem fim. Pleno conhecimento de Cristo, você nunca vai esgotá-lo, dissecar, né? Como dissecar que fala, quando você pega um cadáver, né? E abre para examinar, ver todos os detalhes, ver por que ele morreu. Nossa, que coisa horrível. Que comparação tão esquisita. Mas chegar a examinar tudo para ver com detalhes todo aquele processo ali que está acontecendo. Nós não vamos conseguir chegar a esse fim. Mas ele diz para nós avançar. Para que eles continuem, né, galgando esse pleno conhecimento dele. Né? Então é isso. Que pleno conhecimento de Cristo é um conhecimento mais profundo, não apenas das coisas elementares que Cristo fez. Nós, quando começamos a nossa carreira cristã, Deus nos ensina as coisas mais próximas da nossa capacidade de entendimento. Por exemplo, a própria salvação. A alegria que nós temos na salvação. Saber que que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Eu não estou dizendo que essas doutrinas não têm valor. Eu estou dizendo que elas são basilares. E elas precisam ser trampolim para coisas maiores sobre Cristo. Para coisas maiores, elas precisam ser um degrau de apoio, base, para coisas mais profundas sobre Cristo, o Redentor. Então é isso que ele está querendo aqui, né? Que eles deixassem as doutrinas elementares, ou a sua obra inicial da salvação e regeneração, e buscassem aquilo que realmente transforma vidas. Porque o alvo do Senhor é que seus filhos não somente nasçam, mas eles nasçam e cresçam. Todo pai quer colocar filho no mundo para que ele seja um homem, uma mulher honrada, justa, honesta. E nós cristãos, que sejam crentes, tementes a Deus, que andem nos caminhos do Senhor. É isso que nós queremos dos nossos filhos.
O Pai pôs filhos no mundo, nosso Pai, para que nós vivamos em constante crescimento espiritual. É isso que ele está pedindo aqui nessa oração, algo que transforma a vida deles, e eles vão continuar crescendo em sabedoria. Versículos 18 e 19, versículos 18 e 19, aqui a gente vê mais alguns detalhes sobre esse objetivo da oração de Paulo. O que a gente vê no versículo 18? Ele pede: iluminados os olhos do vosso coração. Aqui essa iluminação significa um entendimento mais profundo, iluminar cada dia mais claro, como se fosse um sol que começa logo lá pela madrugada, fraquinho ainda atrás do horizonte, ele começa a clarear, ele vai caminhando o seu caminho, subindo, clareando um pouco mais, no meio da manhã está bastante claro, e ao meio-dia é a plena luz, não é? E assim ele deseja, né, Paulo, Senhor, que eles sejam iluminados cada vez mais, um entendimento cada vez maior, um discernimento. Para que esse discernimento? A iluminação, também nas Escrituras, quer dizer alguma coisa que eles enxergaram, porque estavam nas trevas, mas agora estão na luz. Eles enxergaram aquelas verdades na Bíblia. Para quê? Para obedecer. É iluminação para obediência. É a mesma coisa que você está perdido num lugar escuro, que você não consegue ver um palmo na frente do seu nariz. E alguém te dá uma lanterna, você acende a lanterna e você começa a procurar a saída daquele lugar. E você começa a procurar, agora você tem uma luz e você acha a porta. Mas você fica quieto ali preso na escuridão. Não faz sentido. Iluminação para caminhar para a porta e sair daquelas trevas. Para sair daquela situação. Isso é iluminação. Entendimento para obediência. Ele pede mais. Segunda coisa que ele pede, eu juntei, na verdade, duas coisas que estão aqui no versículo 18. Ele diz assim, para saberdes. Cada palavrinha qual aqui traz uma petição de Paulo. Vocês percebem? Qual é a esperança do seu chamamento, vírgula. Qual é outra coisa aqui, né? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Versículo 19. E qual a suprema, né? Então são três coisas aqui que Paulo fala. Eu vou juntar as duas primeiras do versículo 18. O que é que Paulo quer dizer aqui? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo quer dizer o seguinte, que a esperança do chamado, e ele quer que eles tenham a esperança do chamado e certeza da herança futura. Eles vão ter uma certeza dessa herança, que ele diz herança dos santos. O que é herança? É tudo que Deus tem para nós na glória. A herança, é verdade que nós já somos filhos, mas ainda não estamos desfrutando de tudo aquilo que o Pai tem para nos dar. Onde nós vamos desfrutar de tudo isso? Na glória. E nós precisamos ter essa convicção. Então Paulo diz que ilumine os olhos deles para que eles enxerguem as verdades da Bíblia e que essas verdades possam trazer também convicção da herança que eles já têm, e assim eles terão uma firmeza por causa do chamado. Eles foram chamados. Quem chamou? Vejam, não fomos nós que buscamos Deus, mas Deus nos chamou. O dia que você se converteu a Jesus Cristo, foi porque o Senhor falou assim, Hudson, venha. E o Hudson veio. E assim todos nós. Todos nós. Ele nos chamou pelo nome. Um por um. Como ele tem poder para chamar todas as estrelas do firmamento infinito, uma por uma. Ele chamou cada um de nós aqui pelo nome. Esse chamado colocou dentro de nós essa convicção. Eu fui chamado. Parece que no primeiro momento, não, peraí, mas fui eu que disse sim para Deus. Sim, você disse sim para Deus porque Ele operou dentro de você, pelo Espírito Santo no seu coração. Ele colocou o Espírito em você, o Espírito falou através de você. Sim, eu quero Jesus. Eu amo Jesus, eu me entrego a Jesus. Foi um chamado de Deus que você respondeu e disse, sim Senhor, eis-me aqui. É um chamado de Deus.
Então, Paulo quer que isso esteja firme no coração dele. É um chamado eficaz que produz uma firme certeza da salvação e esperança inabalável na glória futura. Ou seja, essa glória futura, que é a herança que Paulo fala aqui, são somente para os filhos legítimos. Aqui a gente vê que é uma resposta do próprio Espírito dentro de nós, como Paulo diz lá em Romanos 8. Ele diz que é o Espírito em nós que clama, Abba, Pai. E ele diz que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Irmãos, que Deus nos dê essa convicção. Porque tem dias que a gente fica meio duvidoso diante das circunstâncias que querem roubar a nossa fé, que assaltam a nossa fé, vez por outra. E a gente precisa dessa convicção, Senhor, eu sou teu filho. Eu tenho já uma herança dos santos, lá na glória já reservada para mim. Eu preciso ter essa convicção, porque as coisas desse mundo não vão me trazer segurança alguma. Eu não posso depender de coisas boas aqui no mundo, porque as coisas boas desse mundo não acontecem o tempo todo. Aliás, são muito raras. Se eu depender de coisas boas aqui para manter minha fé viva, eu estou falido. Nós estamos falidos. Nossa fé vai por água abaixo. Paulo então quer que as pessoas, que os crentes de Éfeso olhem para cima. Olhem por cima dos montes. Olhem para as coisas celestiais. Querido, parece que eu estou contando uma coisa tão distante de nós, mas ela está tão próxima. Porque o Espírito Santo está em você e em mim. Esse Espírito faz isso em nós, irmãos. Irmãos, eu sou prova de alguém que por conta da carne não estaria mais entre vocês. Mas pelo poder do Espírito, eu não pude fazer nada. E continuo aqui. A gente precisa crer nisso. Deus faz essas coisas. Todos nós aqui somos milagres de Deus. Nós somos um milagre de Deus. Ele está operando isso o tempo todo e você não percebe, eu também não. Mas que Deus ilumine os nossos olhos para a gente ver isso. Senhor, é o Senhor que me põe de pé. A terceira coisa que Paulo pede, então, versículo 19, é o poder da graça nos crentes. E aqui eu queria me deter um pouquinho mais, irmãos, porque, como Calvino diz, parece que Paulo está repetindo, parece que ele engasgou, parece um disco, sabe aquele disco de vinil que roda na vitrola, que depende de uma agulhinha para virar, e às vezes ele tem um risco, e ele fica pulando naquele risco o tempo todo, e não sai dali. E Paulo fala várias vezes, grandeza da poder, 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 poder. Furou o disco. Versículo 19, e qual a suprema, ele já começa com superlativos, né? Qual a suprema grandeza? Como se diz, é uma espécie de um pleonasmo. Suprema grandeza do seu poder. Mais uma vez, não para todos, mas para os que cremos. Segundo, a eficácia. Mais uma vez, eficácia da força do seu poder. Que poder é esse? Que Paulo repete várias vezes. Esse poder que ele está falando aqui é o poder da graça nos crentes. É a ação sobrenatural do Espírito Santo nos crentes, que garante sua perseverança na fé. Por conta desse poder, o crente não desiste. Não pela força dele, mais uma vez, mas pela força do Espírito Santo em nós, a garantia, o penhor, aquele que garante, aquele que opera, aquele que é poderoso, para nos levar até o fim, sem desanimarmos, apesar do desânimo, apesar das fraquezas, apesar das lutas, da vontade de desanimar, e as nossas pernas acabam agindo contra a nossa vontade e nós continuamos caminhando. E ele faz isso. Ele diz coisas grandes, né? Suprema grandeza desse poder. Ele está operando em nós. Ele vai dizer agora, na sequência, uma coisa que, irmãos, tomara que não exploda os nossos corações aqui nessa manhã, porque senão as UPAs de Campo Grande não iam
caber todo mundo aqui, lá dentro. Mas são coisas tão maravilhosas aqui, que não dá para a gente conter isso em nós. Ele diz na sequência, esse poder que está operando com eficácia em nós os que cremos, versículo 20, é o mesmo poder que exerceu Ele, Deus Pai, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, esse poder que está nos levando para casa, que opera em nós eficazmente, em todo crente, é o mesmo poder que Deus exerceu para tirar Cristo do sepulcro, para fazer com que Ele aparecesse novamente por 40 dias diante dos homens. Aquele que estava morto reviveu. E não só isso, não só a ressurreição, mas a ascensão, esse mesmo poder diante dos olhos daquelas inúmeras pessoas que estavam com Cristo no último dia. Eles olharam e viram aquele homem sendo elevado aos céus, subindo e se perdeu no meio das nuvens. E aquele homem que estava ali presente, que sumiu na frente deles, e muitos estavam prostrados, porque não estavam acreditando no que estavam vendo. O poder que elevou Cristo, e fez com que ele entrasse nas regiões celestiais e ficasse à direita do trono de Deus. Esse poder é o mesmo que está dentro de mim e de você. Que poder é esse, meus irmãos? Que poder é esse que tira do nosso coração a vontade de não viver mais? Ele nos ressuscita a cada manhã. É Ele que faz com que nós acordemos, abramos os nossos olhos e continuemos respirando, nosso coração batendo, nossos pulmões pulsando, respirando, o sangue correndo em nossas veias. E mais do que isso, um espírito aqui dentro, que ainda consegue ouvir Deus, consegue ainda ler a palavra e ouvir Deus falando ao seu coração. Isso me impulsiona a mais um passo, vou mais um pouco, e cada dia, vou mais um pouco, vou mais um pouquinho, eu vou. Quando a gente percebe, chegamos lá, passo a passo, dia a dia. É um passo de cada vez, mas Ele está lá conosco, exercendo esse poder, nos levantando, nos fazendo caminhar. Então, o mesmo poder que Deus Pai exerceu para ressuscitar o Filho dentre os mortos e entronizá-lo no governo de todo o universo, Deus exerce em nós, os que cremos, para nos vivificar e santificar. Ele está nos ressuscitando a cada dia. Ele está nos fazendo viver a cada dia. E esse mesmo poder, então, que Ele está operando aqui, conforme diz no versículo 20, agora Ele vai mostrar no versículo 21, a grandeza desse poder, a autoridade de Deus. Por que Deus colocou Jesus? Ele diz que Ele colocou Jesus, não só tirou dentre os mortos, não só ressuscitou Jesus, mas o colocou na sala de comando de todo o universo. Jesus Cristo é Senhor não só da igreja, Ele é Senhor de todo o universo. Ele diz que acima, versículo 21, aquele que está ao lado de Deus Pai, ou seja, Jesus, à direita, nos lugares celestiais, Jesus Cristo, está acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Paulo está querendo dizer no versículo 21, que sobre as dimensões desse poder, não só em força, na dimensão literal, de poder mesmo, mas ele também fala de uma extensão, de uma eternidade.
esse poder que está acima de qualquer outro poder, seja principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, mas não só em força, mas também em extensão. Ele não tem fim, esse poder. Ele diz que é agora, no presente século, mas também no vindouro. Esse poder nunca se acaba. Esse poder que colocou Jesus no comando de todas as coisas, ele opera sobre tudo e sobre todos, em tudo e em todos, e por todo o sempre, por toda a eternidade. As extensões do poder que Deus opera através de Jesus Cristo. Queridos, eu acho que nós fomos apanhados por textos assim que nos deixam meio tontos, né? Parece que, Senhor, faz o cérebro voltar para o lugar aqui, porque não dá para entender tudo isso ainda. Nós não vamos entender, irmãos. Isso aqui não é para a gente entender e dimensionar tudo e colocar tudo na matemática. Agora eu entendi, Senhor, tudinho. Eu equacionei aqui. Não. Isso aqui é para nos fazer ficar assim, ó. Sem palavras. Sem palavras diante desse Jesus. Que poder é esse? Nós louvamos ao Senhor. E o nosso louvor é tão pequeno e tão imperfeito ainda diante da sua grandeza, do seu poder, da sua imensidão. Mas nós louvamos. Aprove a Ele nos colocar tão pequenininhos na igreja do Senhor entre os verdadeiros adoradores, para louvar esse Jesus que nós não compreendemos completamente. Mas Ele tem um objetivo, que nós olhemos para textos como esses aqui, e que tenhamos uma fé robusta. Esse é o objetivo de Paulo. Ele quer então, aliás, ele vai terminar aqui dizendo que, versículos 22 e 23, Paulo encerra falando da maior honra que foi dada à igreja. Qual é a maior honra que foi dada à igreja? É ter Jesus Cristo, o Senhor de tudo, que está assentado à direita do trono de Deus Pai. Deus o deu por cabeça, e a igreja para ser o seu próprio corpo. Isso é honra. Ser o corpo, membro, fala de proximidade, intimidade. Eu estou ligado a Ele, Ele a mim. Eu sou membro do corpo de Cristo. Paulo está querendo dizer com isso, irmãos, vocês têm o maior poder que existe em todo o universo, operando através de vocês, para preservar vocês, para cuidar de vocês. Então não pensem que alguma coisa vai fugir do controle daquele que tem o comando de todo o universo. Nada vai fugir do controle dele. Irmãos, como eu preciso crer nisso, irmãos. Como eu preciso que essas verdades entrem para dentro do meu coração. E ele diz então, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Está falando que ele tem toda a autoridade sobre tudo. Todas as coisas são todas as coisas. Não existe nenhum nome, nenhum poder, nenhuma potestade, nenhum domínio, principado que esteja fora do domínio de Jesus, e todos eles estão debaixo dos seus pés. E Ele, o Pai, o deu para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Versículo 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Percebam que ele diz lá no finzinho do versículo 17, para que alcancemos pleno conhecimento dele, ou seja, não só coisas mínimas e iniciais da nossa carreira cristã, mas pleno conhecimento, né? Ele fala de plenitude. Aqui também, versículo 23, mais uma vez ele fala a plenitude daquele que opera em tudo e enche. Fala de plenitude de novo, enche em todas as coisas. Ele está querendo que nós estejamos cheios realmente. Ele está querendo que nós tenhamos um conhecimento que vai nos encher, mas não vamos esgotar. Ou seja, não vamos ter todo o conhecimento que possamos ter de Cristo, porque Ele é infinito. Não vai caber dentro de nós. Vou fazer de novo aquele exemplo que eu gosto de dar aqui, né? Eu sei que vocês vão rir de mim,
Mas, por exemplo, existe uma garrafa de Coca-Cola. Tem uma garrafa de Coca-Cola lá na fábrica, e ela está passando por aquele processo ali na esteira, né? Ela está vazia, mas vai chegar no bico, né? Onde ela entra um bico dentro dela, uma mangueirinha, e enche. Ela está plena de Coca-Cola. Mas dentro dela não cabe toda a fábrica de Coca-Cola dentro dela. Não cabe. Ela explode, né? Mas ela está plena. Nós podemos estar plenos de Cristo, apesar da limitação humana. Nós podemos estar transbordantes de Coca-Cola, por assim dizer, da plenitude de Cristo. Mas nós nunca vamos ter tudo que Cristo é dentro de nós. Não cabe dentro do ser humano. É isso que Paulo está querendo. Então ele diz aqui que essa é a maior bênção, ter Cristo como Senhor de tudo, que é Senhor de tudo também como cabeça, nosso cabeça, e nós temos o corpo dele. Cada eleito é membro do corpo de Cristo, que é a igreja. O templo do Espírito Santo é a igreja, como diz lá em 1 Coríntios 3,16. O templo do Espírito Santo é a igreja. Os eleitos são pedras vivas da casa espiritual de Deus, como diz 1 Pedro 2,5. O eleito não é a casa espiritual, mas é uma parte da casa espiritual, uma pedra naquele edifício. A igreja é a casa do Deus vivo, como diz em 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Então o crente não é o templo do Espírito Santo, por assim dizer, mas ele faz parte dele. Não seria correto nós dizermos assim, eu sou a igreja. Eu não posso dizer isso. Mas eu posso dizer assim, eu faço parte da igreja. Eu sou membro da igreja. Que na verdade, quase que se confundem as duas coisas, não é? Mas eu não posso dizer que toda a plenitude da igreja, que eu sou a igreja, não é? Eu sou parte. Isso significa dependência, mutualidade. Eu sou parte da igreja. Eu posso ser um dedo, mas o dedo depende da mão, dos outros dedos, do braço, do corpo, da cabeça, dos pés, do coração, do pulmão, né? Nós dependemos uns dos outros. Então nós somos parte da igreja. Irmãos, olhando para tudo isso aqui, o que Paulo tem em mente aqui? Ele tem em mente que os seus irmãos em Éfeso não fiquem patinando, escorregando naquilo que já é óbvio, naquilo que já aprenderam, mas que eles evoluam. Essa evolução é uma evolução bíblica, crescimento espiritual. Todos os autores bíblicos, especialmente do Novo Testamento, eles têm essa preocupação com as igrejas. E por quê? Porque nós temos um coração corrupto que não deseja o tempo todo as coisas de Deus. Começa dentro de nós. Nós vivemos num mundo cuja correnteza, como se fosse um rio, não está nos levando para os caminhos de Deus, mas ao contrário, está nos puxando para o mundo, para nós nos afastarmos de Deus. Dois inimigos a vencer: nosso coração enganoso, o mundo, o sistema maligno, jaz no maligno. Terceiro, o próprio inimigo das nossas almas. Satanás, o apóstata, ele quer criar novos apóstatas. Ele quer que nós afastemos da igreja, nos afastemos de Deus. Ele quer que nós paremos no meio do caminho. E isso pode estar e começa acontecendo de maneira que a gente às vezes não percebe. Esse é o problema. A coisa não cai como um raio na cabeça da gente de uma vez por todas. Não, às vezes acontece devagarzinho. Por um pecado não confessado, uma frieza com Deus, um desejo de não estar mais congregando, uma falta de apetite nas coisas espirituais, na leitura da palavra, na oração, na confissão de pecados, um esfriamento com o culto doméstico, deixar de praticar as disciplinas bíblicas.
os meios de graça. Uma vez me perguntaram lá em Paranaíba, como é que a apostasia pode chegar? É simples. Quais são os meios de graça que mantém você na graça? Estudo da palavra, congregar, oração, confissão de pecados, comunhão com os santos. São os meios de graça para que a gente tenha uma fé fortalecida. Como que a apostasia entra? Quando você começa a esfriar com os meios de graça. Principalmente, estudo da palavra. Que a palavra é o alimento. É o alimento da nossa fé. É a palavra de Deus. Então, quando eu esfrio, e esse era o desejo de Paulo aqui, que eles não esfriassem, mas progredissem, tivessem pleno conhecimento. Eles sabiam, Paulo sabia que eles já tinham certo conhecimento, mas ele queria que mais, que eles tivessem pleno conhecimento. Pleno conhecimento. Avançassem, crescimento espiritual. Não estivessem contentes com o tamanho, a estatura espiritual deles. Eu ainda sou anão, Senhor, eu quero mais. Sabe quando aquela criança que tem fome e mama bastante, e come bastante, e o pai e a mãe ficam muito felizes, porque sabe que isso é saúde para aquela criança. Assim, quando irmãos têm vontade de estudar a palavra, questionam, perguntam e querem aprender, é gostoso, porque você tem prazer em dar comida para quem tem fome. Paulo queria isso, que eles continuassem se alimentando e crescendo, chegando ao pleno conhecimento de Cristo. Tem muito mais para nós. Então, conclusões, aplicações, tudo isso, Deus está operando em todas as coisas através do supremo poder de Cristo a favor da igreja, que é o seu corpo. Primeira conclusão que a gente tira, e isso traz paz para o nosso coração. Deveria trazer paz para o meu e para o seu coração. Por quê? Nenhum poder está acima do poder de Cristo. Antes, todos os poderes que existem no universo prestam serviço à causa de Cristo, a favor do seu povo eleito. Todos os poderes, irmãos, seja da direita ou da esquerda, eles vão operar a favor da igreja. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E ninguém pode nos afastar do amor de Cristo. O poder que está acima de todo principado e potestade, que age com total eficácia, está operando no mundo. Eu não consigo ver essas coisas todo o tempo, mas eu preciso crer. Quando eu vejo coisas injustas acontecendo no nosso país, ao lado nosso, a gente fica chateado. Mas eu preciso orar, Senhor, é o Senhor. É o Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor opera em todas as coisas. E mais, não só opera em todas as coisas, mas a favor, para o bem da igreja, daqueles que o amam. É para o bem. Como eu preciso crer nisso. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, a conclusão, e algumas aplicações agora no meio aqui. Os membros da igreja de Cristo têm muita obra a ser realizada através deles. Mas principalmente, neles mesmos, e nesse mundo agora. A transformação que virá depois, já começou. Nós vamos ter um corpo totalmente glorificado, santo, sem pecado, lá na glória. Mas a santificação começou agora. A vida piedosa não é chamada para nós vivermos lá na glória, só. Mas é aqui. É agora. Para os filhos de Deus, ser é mais importante do que fazer. Fazer faz parte, eu não estou dizendo que não. Mas muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, e o Senhor vai dizer assim, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Então não é o fazer somente. É lógico que as boas obras fazem parte da vida cristã. Não estou dizendo que não, nunca vou dizer que não. Mas isso não é tudo. O que o Pai quer é que nós possamos fazer essas boas obras porque nós temos um coração semelhante ao de Cristo. Porque nós fomos transformados à semelhança de Cristo. Porque a gente pensa que boas obras, por exemplo, é dar comida para pobre. Isso é boa obra? É.
Mas se glorificar a você mesmo, não é. Se você fizer qualquer coisa boa para o irmão, mas se você se glorificar a si mesmo, não é boa obra. Boa obra são as obras que glorificam a Deus, através de nós. Mas o Senhor quer muito mais do que isso. O Senhor quer que eu e você reflitamos a imagem de Cristo, que nós possamos diminuir e Cristo crescer em nós. Deus quer que nós sejamos semelhantes à imagem e semelhança do segundo Adão. Só tem 2 homens aos olhos de Deus. Só tem 2 humanidades representadas por 2 homens. Aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Quando ele olha para mim, ele tem que ver Cristo, não o Newton. Posso fazer qualquer boa obra, ser cheio de obras, mas se eu não tiver a semelhança de Cristo, ele vai dizer: eu não te conheço. Você não é meu filho. Você não tem o cheiro do meu filho, do Cordeiro Santo de Deus. Você não tem o caráter do meu filho, manso e humilde de coração. É isso que eu quero. As obras são fruto disso. Então, além de fazer coisas para o reino de Deus, no presente século, cada eleito deve ter como alvo o ser mais parecido com Cristo. Pleno conhecimento aqui, queridos, pleno conhecimento de Cristo é um constante envolvimento com a pessoa do Redentor e com as verdades da redenção e da glória futura. Nós encontramos isso tudo nas Escrituras. E esse envolvimento com essas verdades tem que ser dia após dia, até o fim, para a plena certeza de esperança. Paulo está querendo dizer assim: esse pleno conhecimento vocês não vão ter num dia só, e vocês vão precisar disso todo dia. Todo dia. Comer a palavra de Deus todo dia. E esse conhecimento maduro gera então, qual é a consequência disso? Ele gera uma fé inabalável em Cristo, para vencermos os poderosos ataques dos inimigos da nossa fé. Nós temos inimigos poderosos da nossa fé. Uma carne ainda pecaminosa dentro de nós, um coração corrupto. Nós temos o mundo, mais uma vez falando, o sistema que é contra todo filho de Deus, e o próprio inimigo, agindo o tempo todo contra a igreja. Vejam, se Deus está olhando para a igreja como a menina dos seus olhos, Ele olha para a igreja, Ele criou o universo. Você acredita nisso? Ele criou o universo todo para Cristo e a igreja. No fim das contas vai sobrar só Cristo e a igreja, e o resto vai ser lançado aonde? No fogo do inferno, no lago de fogo. E todo o universo existe por causa de Cristo e da igreja. Se Deus tem o seu coração e os seus olhos voltados para a sua igreja, para o seu povo peculiar, Satanás também tem, para destruir os eleitos, para tentar arrancar da igreja o máximo que ele puder, para tentar tirar a gente do caminho. Então nós temos inimigos poderosos e não são. A nossa luta, na verdade, não é contra a carne ou sangue, como diz Paulo, mas é contra as hostes espirituais do maligno. Essa luta é muito pior e muito mais difícil do que a gente lidar com pessoas. Apesar de pessoas poderem, às vezes, serem instrumentos do maligno. Então a gente precisa entender isso, irmãos. O objetivo de Paulo aqui é que eles tivessem essa fé robusta para resistir diante desses ataques poderosos dos nossos inimigos. E isso implica esforço e dedicação na busca do conhecimento de Cristo e até mesmo renúncia de muitas coisas para amadurecimento. Irmãos, pena que não é de Coca-Cola, mas é de água. Eu só posso pegar esse copo com a minha mão direita, porque a minha mão direita estava vazia. Eu não tenho nada nessa mão, eu posso segurar esse copo. Se eu estivesse com esse negócio aqui na mão direita e quisesse pegar o copo, eu não vou conseguir. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para pegar outras. Vida cristã significa muitas vezes renúncia, perdão, abrir mão, deixar algumas coisas. O que é mais importante para mim? Eu tenho que equacionar.
Eu tenho que equacionar o meu tempo para saber e dedicar o melhor do meu tempo para Deus. Eu tenho que equacionar toda a minha vida e oferecer tudo o que eu tenho de melhor na minha vida para Deus. Eu tenho que aprender a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, sabendo que todas as outras coisas serão acrescentadas. Irmãos, eu tenho que buscar, eu tenho que entender isso, e é isso que Paulo está querendo dizer. Jesus disse isso, que o reino de Deus é tomado por esforço, lá em Mateus 11:12. E disse também, em Marcos 13:13, que somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso significa esforço. Esforço. Às vezes não dá vontade de vir à reunião. Um estudo, uma palavra, uma reunião, enfim, não dá vontade, mas eu preciso de esforço, irmão. Principalmente nos dias de estudo. Porque são nos dias de estudo que eu como espiritualmente a palavra de Deus. Junto com os meus irmãos eu aprendo mais e eu vou me tornando cada vez mais pleno do conhecimento de Cristo. É hora de nós acordarmos a nossa preguiça espiritual. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda nesse mundo, mas eu sei que o inimigo está à porta. A apostasia está tão perto de você como de mim, o tempo todo. Eu não quero fazer terrorismo aqui, meus irmãos, mas eu preciso alertar a igreja. Nós não teremos irmãos queridos o tempo todo do meu lado me exortando: faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Não, para aqui. Isso não, isso pode, isso não pode. Eu não tenho, mas eu tenho conhecimento para saber o que eu faço e o que eu não faço. O que eu devo fazer, o caminho que eu devo seguir. Essa é a sabedoria que Deus quer que todos tenham. Por quê? Porque os nossos pastores não estão ali do meu lado, como um profeta tiracolo, dizendo o tempo todo: isso pode, isso não pode. Isso vai, isso não. Vai para a direita, vai para a esquerda. Eu não tenho, eu preciso ter isso dentro de mim. Isso é sabedoria, irmãos. Nós não podemos estar criando pessoas que já têm idade para ser mestre e continuar patinando. A gente precisa, irmãos, que você cresça. Que você saiba discernir entre o bem e o mal. Que você seja maduro. Então o alvo supremo de todo mestre ou docente eclesiástico é que seus pupilos, eu coloquei a palavra pupilos aqui, que seus discípulos, seus aprendizes, seus alunos, de todo mestre e docente eclesiástico, seus alunos deixem a meninice espiritual, que Paulo chama de carnalidade lá em 1 Coríntios. Deixem de ser carnais e avancem constantemente na graça e conhecimento do Senhor. E eles sabem, os mestres sabem, que sem a ação sobrenatural de Deus, ninguém avança em maturidade espiritual. Por isso, a intercessão constante desses mestres. O mestre precisa pedir: Senhor, se essa verdade que eu vou pregar, se essa palavra que eu vou trazer, se esse estudo que eu vou dar na igreja é do Senhor, faz com que os meus irmãos tenham ouvidos de ouvir, tenham corações abertos, preparados como boa terra para receber a sua semente, e que ela gere fruto, não para a minha glória, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Glorifica o teu nome, Senhor. Salva os meus irmãos da meninice espiritual. Eles precisam, Senhor, ser fortes, porque eu não posso ficar o tempo todo do lado deles. Mas o Senhor está lá, a tua palavra está lá. O dia que o inimigo chegar e bater a porta dele, ele vai dizer: não, eu sou forte, eu resisto, porque o meu irmão está forte. Senhor, faz isso neles. É isso que Paulo pede, que eles sejam cheios do conhecimento de Cristo, para resistir, para não abandonar Cristo. A minha aplicação e conclusão está maior que o sermão. Todo mestre, então, sabe de sua limitação e falibilidade em seus ensinos. Por isso, constantemente clama ao Pai que faça o que ele, como homem, não consegue fazer. Nós só conseguimos trazer a palavra, nada mais. E muitas vezes bastante limitado.
Eu não tenho toda a pretensão de dizer que eu vou trazer toda a teologia contida em uma perícope. Sabe o que é perícope? É um trechinho das Escrituras, né? Eu não tenho essa capacidade, irmão, me desculpe. Bem limitado eu sou. Mas aquilo que Deus me mostrou, eu vou repartir com você, com todo o meu prazer. E que isso possa servir de alguma coisa para o seu crescimento, para que você evolua mais do que eu. Meu desejo é que meus irmãos sejam maiores, melhores do que eu no estudo bíblico. Que meus filhos espirituais cresçam muito mais do que eu cresci. Vocês têm uma chance muito melhor que eu. Quando há crescimento dos membros de uma igreja, também há paz no seio dessa igreja. E então, há mais liberdade dos mestres avançarem no ensino mais profundo, que gera prevenção contra a apostasia. Quanto mais nós crescemos, mais nós estamos vacinados contra a apostasia. Não brinquem com essa realidade, irmãos. A apostasia é uma realidade. Você vai ouvir o mundo todo dizendo sempre coisas contra a sua fé. Você liga a televisão, você vai assistir 99% do que você vê, ou até mesmo em outros meios digitais. Pouca coisa é favorável à sua fé. Saiba escolher esse pouco. Existem coisas boas, eu não vou dizer que não. Existem coisas boas, mas você precisa ter isso aqui, é discernimento, é sabedoria, para saber escolher entre o que é bom e o que não é. Não comer qualquer coisa. Vocês lembram aquela história do pastor Augusto Nicodemos? Ele diz assim, uma vez ele recebeu um Twitter de uma irmã que disse para ele assim: olha, pastor, os dois maiores pregadores aqui no Brasil que eu amo tanto é você e o... eu sempre esqueço o nome dele. Edir Macedo. Irmãos, que discernimento tinha essa irmã? Qual é a sabedoria dessa irmã? Não saber separar uma coisa da outra é muito grave. E às vezes isso não é coisa de recém-convertido. Às vezes é coisa de crente velho que não cresceu nada. Que existe. E fazendo um paralelo, né, com Efésios 1, de 15 a 23, eu quero encerrar só lendo essa passagem aqui que nós estudamos recentemente, lá na última aula do nosso breve curso, os 4 temas, capítulo 5 de Hebreus, diz assim: a esse respeito temos muitas coisas, versículo 11, tá? Hebreus 5, 11, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo os oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo 6, pula para o versículo 9. Quanto a vocês, quanto a vós outros, todavia, ó amados, eu quero dizer para todos aqui nessa manhã, pela fé, para vocês não estão naquela situação. Eu quero crer nisso. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Mas presta atenção no versículo 11. Desejamos, porém, continue, cada um de vós, mostrando até ao fim, não até metade do caminho, mas até ao fim, a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes. Aqui indolentes é ocioso, preguiçoso, negligente,
Não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Eu creio que Deus está falando conosco nesse sentido. Ó, amados, vocês não são aqueles que estão patinando. Eu quero crer nisso. Que todos os filhos aqui nascidos são eleitos de fato e vão crescer. Vão crescer. Ó Deus, Pai, que a Tua palavra nessa manhã, Pai, continue falando ao longo dessa semana aos nossos corações, Pai, para que nós despertemos, Senhor, da nossa preguiça espiritual, que nós despertemos o sono e nós continuemos galgando, Senhor, para conhecermos mais a respeito de Jesus Cristo. Ó Deus, cria em nós mais fome e sede pela Tua palavra. Quebra os nossos corações quando nós pecarmos, Senhor, e que o Teu Espírito nos mostre tudo o que precisamos confessar e deixar, para que alcancemos misericórdia. Senhor, cria em nós também um desejo maior de orarmos e termos comunhão contigo através da oração. Exercita-nos na oração. Ó Espírito Santo, interceda por nós para que sejamos homens e mulheres de oração. Senhor, que nós também tenhamos corações dilatados para servir uns aos outros, para nos amarmos, para nos pastorearmos mutuamente. Senhor, desde o maior até o menor, todos nós estamos aqui, Senhor, de alguma forma úteis para o Teu reino. E que essa utilidade seja eficaz em cada um de nós. Ó Deus, que nós possamos exercitar todas essas coisas para não sermos indolentes. E assim possamos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento. E poupa, Senhor, cada irmão e cada irmã aqui nessa manhã. Poupa-nos da apostasia, Senhor. Livra-nos do desvio, Senhor. Livra-nos da dureza de coração, Senhor. Livra-nos das astutas ciladas do diabo e do nosso próprio coração enganoso e corrupto. Livra-nos, ó Senhor, e preserva-nos numa fé santíssima, que de uma vez por todas já foi entregue aos santos. Que nós possamos batalhar por ela, Senhor. Batalhar por essa fé, até o último dia. Eu peço isso principalmente por mim e também por todos os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.